Por que é tão difícil encarar o nosso passado durante uma sessão de terapia? A maior parte das pessoas tem aquele hábito bem ruim de varrer para baixo do tapete aquelas situações desconfortáveis que já aconteceram durante a vida, e isso pode acabar refletindo no futuro de cada um. É difícil muitas vezes durante a sessão de terapia a gente encarar algumas verdades sobre a nossa história, sobre o nosso passado, mas eu posso te garantir que durante esse vídeo eu vou te mostrar como elas são valiosas e, por mais que sejam duras, é muito importante para o seu amadurecimento. Algumas pessoas podem saber, mas outras eu acredito que não, que quem somos hoje é um reflexo do nosso passado. E a gente carrega traumas que podem soar como ecos na nossa cabeça durante toda a nossa vida, principalmente se esses problemas, se esses traumas não forem resolvidos. A verdade é que a gente não tem muito controle sobre o que vai acontecer durante a nossa vida. A única coisa que a gente tem controle é sobre os nossos próprios comportamentos. Só que a gente sabe que no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, enfim, cada pessoa tem aí a sua própria história. A gente sabe que algumas coisas que não estão dentro do seu controle vão acabar acontecendo e podem te deixar frustrado, impactado, e você pode carregar uma certa insegurança, um certo medo durante boa parte da sua vida. Para quem já é seguidor aqui do canal e já viu aquele vídeo onde eu falo sobre o meu quadro de ansiedade, como eu superei, eu já tive um padrão inflexível muito forte e isso impactava muito o meu relacionamento, e eu tive que realizar sessões de terapia para aprender a ser mais flexível, porque senão eu tenho 99% de certeza que o meu relacionamento não ia durar. E hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu estou completando 3 anos de relacionamento com a minha esposa, com a graça de Deus, e eu posso te dizer que a terapia tem um papel fundamental nesse relacionamento. Tanto eu quanto a minha esposa, nós fazemos terapia de maneira semanal. Isso não significa que durante todas as semanas a gente está falando sobre problemas de relacionamento. Só que se a gente não tratar da nossa história, dos nossos traumas, isso provavelmente vai refletir no futuro. Digamos que você consegue até varrer um pouco de sujeira para debaixo do tapete, só que vai chegar uma hora que não vai dar para você disfarçar. É tanta sujeira que tá ali debaixo, que tá aquele calombo já no tapete, e você não tem o que disfarçar, você já não consegue deixar aquilo ali, e aquela sujeira vai sair. E se você já estiver tratando na terapia sobre esses medos e inseguranças, tudo isso vai ser mais fácil de você dissolver. Só que se você tá ignorando a terapia, porque de fato ela é desconfortável, a gente precisa ficar ali cavocando o nosso passado, sinto lhe dizer, mas talvez isso impacte de uma maneira bem forte na sua vida atual. Tá bom? E sabe por que a terapia muitas vezes ela é dolorosa, digamos assim? Porque durante a sessão, nem sempre a gente vai escutar aquilo que a gente quer. Se você procura um amigo, uma pessoa que você confia para pedir um conselho ou para desabafar sobre uma situação, se essa pessoa for muito querida, se ela for muito próxima de você e não da outra pessoa, é bem provável que essa pessoa passe a mão na sua cabeça, a famosa passadinha de pano quente. Só que durante a terapia não é assim. A psicóloga, por ter uma visão totalmente de fora e sem emoção, ela vai falar que talvez você seja o errado da situação. E escutar que você é a pessoa que está errando naquele relacionamento ou naquela situação não é uma coisa agradável. Saber que nós somos o erro, né? Que nós estamos errando na verdade, né? Porque não somos o erro. Nós apenas cometemos alguns erros. Só que isso é ruim, né, cara? Ninguém gosta de escutar que está errado, ou que cometeu ou que realizou alguma ação errada. Então, por isso que a terapia se torna dolorosa. Nem sempre você acaba escutando aquilo que você quer. Só que é nessa hora exata que a gente começa a colher benefícios da terapia. Porque da mesma maneira que você começa a falar sobre você, você começa a entender como é o seu comportamento e você começa a ter ferramentas para conseguir melhorar, para você conseguir melhorar todos os seus relacionamentos interpessoais. Isso é muito proveitoso. Isso traz uma fluidez muito maior para a sua vida. Você começa a ter menos situações na onde você sempre está se enroscando ali com as pessoas, está sempre tendo algum desentendimento, e quando você realiza sessões de terapia, você já começa a falar, tá, já sei porque que isso aconteceu, e fica mais fácil de você remediar.
Muitas vezes a pessoa não tem nem resistência de fazer uma terapia, só que ela já fez algumas sessões e ela não consegue identificar o porquê de tudo aquilo. Só que eu posso te garantir que nem sempre 5, 10 sessões serão suficientes para que você consiga enxergar a raiz daquele problema. Às vezes é uma coisa que não tem uma ligação direta, entende? Por exemplo, um trauma com comida, e aí quando a pessoa acaba vendo aquela comida novamente, ela acaba tendo o famoso gatilho. Nem sempre é assim, né? Muitas vezes são relações onde tem coisas semelhantes, uma imposição, uma gritaria, uma situação onde deixou a pessoa insegura, envergonhada. E pelo fato dessas situações não se parecerem muito entre si, a gente precisa cavocar e ter paciência, sessão por sessão, sempre tentando investigar o porquê daquele padrão de comportamento. Hoje eu já tenho uma noção do porquê eu era uma pessoa tão inflexível. E assim, não era uma coisa ruim, tá? Não foi um trauma. Mas como eu fiz karatê boa parte da minha vida, o meu sensei, ele era muito rígido em relação a horários, em relação à disciplina, em relação ao que é certo e o que é errado. Não tinha meio termo. E isso acabou fazendo parte de mim durante boa parte da minha vida. Eu fiz desde os 8 até os 18 anos, então foram 10 anos assim. Imagina quando eu encontrei a minha esposa, se eu não era uma pessoa inflexível. É óbvio que eu era, só que eu precisei entender que eu era daquele jeito e a outra pessoa não é obrigada, entende? E aí você precisa aprender a trabalhar. Isso é um dos exemplos de como eu era inflexível no meu relacionamento e por que eu desenvolvi isso na minha vida. Só que eu também tenho traumas, por exemplo, que eu já tratei na terapia, que eram inseguranças sobre mim. E eu fui perceber que era lá da época do Fundamental 1. Sei lá quantos anos eu tinha, 7, 8 anos. E eu fui descobrir isso com 23 anos, entende? E eu tive que ir evento por evento, muitas coisas foram acontecendo, até que você começa a falar, cara, eu acho que foi lá que começou. E quando você consegue transpor isso para o profissional que está te ajudando, isso te liberta, isso te dá uma leveza para você tocar a vida dali para frente. Léo, mas eu tô vendo que tem muito lado negativo de fazer terapia, será que eu não posso deixar para lá? Não pode, tá? Eu tô falando aqui como seu amigo e eu gostaria que você não deixasse os problemas e seus traumas pra lá. Eu gostaria muito que você resolvesse cada um deles, porque isso aqui é como se fosse um problema no motor do carro. Imagina que você tá escutando aquele barulhinho, você identificou que tá ali no motor do carro, mas você não quer levar no mecânico. Você só vai continuar andando com o carro. Uma hora o teu carro vai quebrar de vez, entendeu? E aí o gasto vai ser muito maior, porque uma pecinha gerou um estrago muito grande em outras. E quando a gente fala da vida, é uma amizade que você perde, é um relacionamento de anos que você acaba terminando. São pessoas queridas que eram para estar fazendo parte da nossa vida e depois que você perde, até pode ser que você consiga remediar a situação. Mas para que esperar que o castelo desmorone para que você comece a fazer pequenos reparos? Você pode começar hoje. Então, coloque isso na sua cabeça, não tem por que deixar para lá, porque a tendência é que isso vá virando uma bola de neve. E quanto mais rápido você conseguir solucionar esses problemas, e eu não tô falando que você tem que solucionar em 1, 2 sessões, mas é não ficar postergando começar a sessão de terapia. Não começar esse acompanhamento vai te trazer consequências ruins, porque pode ser que você resolva em 5 sessões, em 10 sessões, em 50 sessões, só que quanto mais tempo você demora para começar, mais você vai demorar para colher o resultado. E é uma raiz, então essa raiz ela vai ficando mais profunda, é mais difícil de curar, é mais difícil de solucionar o problema. Então quanto mais você postergar, mais difícil vai ser e pior são as consequências que você vai acabar colhendo. E se você ainda tem receio de começar a terapia, eu gostaria de te dar um pequeno conselho, que é: visualize a sua vida lá no futuro sem esses traumas toda vez ecoando ali na sua cabeça, sabe, te atormentando ou estragando momentos importantes para você, que cada pessoa vai ter o seu, né, que, sei lá, imagina uma pessoa insegura com determinada situação e naquele momento que tava todo mundo reunido, todo mundo que ele ama, que aquela pessoa ama no caso, acaba sendo algo turbulento, ruim, a pessoa acaba não aproveitando, entende? E você poder viver esses momentos lá no futuro de uma maneira mais leve, imagina como isso não ia ser proveitoso. Imagina como você não ia deixar a sua vida mais leve, como você não ia deixar a vida das pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão perto de você, mais leve. Se você acaba sendo uma pessoa que constantemente dá
problemas, tá? E leva isso na boa, tá? Não leva pro coração não, mas são situações que você acaba gerando ali por um certo padrão de comportamento. Muitas pessoas começam a te olhar como uma bomba relógio, não sabe quando aquilo vai dar um problema, sabe? Só sabe que uma hora vai explodir. Então a gente só não sabe quando, mas que vai. E eu não quero que você seja essa pessoa. E eu quero que você tenha uma inteligência emocional. Eu quero que você seja uma pessoa que vai passar por momentos difíceis, mas que você vai conseguir gerir todas aquelas emoções turbulentas dentro de você e não vai explodir, não vai, sabe, ser espalhafatoso para todo mundo, atingir todo mundo, deixar aquele clima pesado, entende? Eu quero que você seja uma pessoa que tenha uma vida mais leve. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma vida um pouco mais tranquila em relação à ansiedade, mas eu comecei a tratar de verdade lá em 2022, para terminar de tratar agora. E eu ainda falei naquele outro vídeo que eu ainda tenho ansiedade. É que hoje eu consigo lidar melhor com isso. Ontem mesmo, antes de dormir, eu tava conversando com a minha esposa, eu estava relatando uma situação e no meio da minha fala eu identifiquei que era um pensamento de uma pessoa ansiosa e eu consegui me tranquilizar, eu consegui pensar em cenários mais positivos e eu não teria essa capacidade sem a ajuda da terapia. Por isso aqui eu deixo todo o meu agradecimento aos psicólogos que me ajudaram. Então é muito importante, entende? Que você tenha essa inteligência emocional, que você saiba lidar com problemas, porque eles sempre vão aparecer, só que a maneira que você reage a cada uma das situações é muito mais valiosa do que se vai ter problema ou não. Já pensa que vai ter e que é muito melhor que você tenha as ferramentas necessárias para resolver essa situação difícil. Para encerrar esse vídeo, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo vão ter medo de mexer no seu passado. Vão ter medo de ficar ali cavocando cada trauma, cada insegurança, cada acontecimento ruim da sua vida. E uma coisa que eu posso te dizer é difícil. Crescer dói, evoluir dói, só que isso vai deixar a sua vida muito mais leve. Você vai estar cuidando da sua saúde mental. Você vai ter uma capacidade melhor de gerir a sua vida. E isso é muito importante. Então, uma coisa que é um fato. A terapia pode ser desconfortável, mas se você não fizer, eu sei que vai ter muito mais situações desconfortáveis na sua vida do que se você tivesse feito terapia. É algo momentâneo, como se fosse um remédio. Você vai fazer a terapia, vai se sentir um pouco desconfortável, mas depois você vai amadurecendo e você vai tocando a vida de uma maneira muito melhor. Só que se você não fizer, você vai continuar vivendo com esses estresse, com esses medos e esses pensamentos intrusivos que passam pela sua cabeça, que muitas vezes eles nem são reais, são pensamentos disfuncionais, e isso vai diminuir muito a sua qualidade de vida e podendo até mesmo afetar as pessoas próximas a você, aquelas pessoas que você ama. Cuide de você, cuide da sua saúde mental, por você e por aquelas pessoas que você ama. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa de hoje. Se você puder, deixa o like e comenta qualquer coisa aqui embaixo. Isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas que podem estar precisando dessa conversa. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, beleza? É isso e até mais.